Sou Emanuel Getens Gutmann, do segundo ano A, da Escola Coronel Andino Rodrigues Lima, e eu vim apresentar o trabalho da professora Raquel. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes e Ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. Conhecido como o século da filosofia, o Iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade e defendia todas as ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado. Na França, as doutrinas centrais dos filósofos do Iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa, em oposição a uma monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica Romana. O Iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e no reducionismo, juntamente com o crescente questionamento da ortodoxia religiosa, uma atitude capturada pela frase sapere aude, em português: atreva-se a conhecer. Os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Supunham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos de tirania e superstição que acreditavam ao legado da Idade Média. Entre o final do século XVII e a primeira metade do século XVIII, a principal influência sobre a filosofia do Iluminismo proveio das concepções mecânicas da natureza, que haviam surgido na sequência da chamada Revolução Científica do século XVII. Neste contexto, o mais influente dos cientistas e filósofos da natureza foi então o filósofo inglês Isaac Newton. Em geral, pode-se afirmar que a primeira fase do Iluminismo foi marcada por tentativas de importações no modelo de estudo dos fenômenos físicos para a compreensão dos fenômenos humanos e culturais. No entanto, a partir da segunda metade do século XVIII, muitos pensadores iluministas passaram a afastar-se das premissas mecanicistas, legados pelas teorias físicas do século XVII, aproximando-se então das teorias vitalistas, que eram desenvolvidas pelas nascentes ciências da vida. Boa parte das teorias sociais e das filosofias da história, desenvolvidas na segunda metade do século XVIII por autores como Denis Diderot e Johann Gottfried von Herder, entre muitos outros, foram fortemente inspirados pela obra de naturalistas tais como Buffon e Johann Friedrich Blumenbach. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo em qualquer horário do dia. Meu nome é Andrew Lucas, da Escola Estadual Coronel Dino Rodrigues Lima, do segundo ano A, e hoje eu vou lhe explicar para vocês a época do período das trevas medieval, que era a Idade Média na época. A Era das Trevas, mais conhecido como a Idade Média, é o período da história geral que se iniciou no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e termina no século XV, com a conquista da Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Foi um período marcado pela síntese da herança romana com a cultura dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. A Igreja Católica tornou-se uma instituição poderosa e influente não apenas na religião, mas também na sociedade medieval. A invasão bárbara provocou a fuga da cidade em direção ao campo. A Europa Ocidental ruralizava-se e a riqueza era a terra. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica e a produção dos feudos era para o próprio sustento. A centralização do poder nas mãos dos reis derrotou os senhores feudais, pacificou as revoltas servis e abriu as portas da Europa para a Idade Moderna. A sociedade medieval era estamental, ou seja, não possibilitava a ascensão social. No topo da pirâmide estava o clero, logo abaixo vinha a nobreza e na base estavam os servos, os únicos que trabalhavam e sustentavam as classes de cima. O aumento populacional ocorrido a partir do ano 1000 foi motivado principalmente pela diminuição significativa das guerras bárbaras. Por isso chama-se esse ano de o Ano da Paz de Deus. Esse aumento populacional provocou
significativas mudanças na estrutura medieval e as mais tarde levou a uma crise no século XV. As cidades voltaram a ter movimentação mais intensa, pois o aumento populacional levou as pessoas a saírem do campo e retornarem a elas. O comércio também voltou, com meios de atividade mais intensas por meio de troca de mercadorias. O feudalismo é uma das principais características da Idade Média. Trata-se de um sistema social, econômico e político que vigorou por todo o período medieval. Nesse sistema, terras eram concedidas por um suzerano ao seu vassalo em troca de fidelidade e ajuda militar. Os senhores feudais controlavam os feudos e a mão de obra era servil. Os servos derivaram pagar impostos e trabalhar para os senhores e o clero. Enquanto a crise do século XIV pode ser resumida em três palavras: fome, peste e guerra. A fome foi resultado de escassez de alimentos provocados pela redução de produção agrícola por causa de intempéries naturais. A peste negra foi uma doença que matou milhões de pessoas e espalhou-se rapidamente pela Europa. E as guerras entre os reinos europeus e as revoltas civis foram derrotadas pelos reis, que passaram de simples chefes militares a governantes dos reinos. E no fim da Idade Média, as mudanças da Baixa Idade Média levaram a Europa Ocidental à crise. A centralização do poder nas mãos dos reis reduziu os poderes locais, que estavam sob o comando dos senhores feudais. Além disso, os reis questionaram a influência do poder dos papas na decisão políticas. Esses poderes reais deram início à formação dos Estados Nacionais, decretando-se o fim da Idade Média e iniciando da Idade Moderna. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao rumo de 1000 inscritos. E que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.